Bom dia, amigos. Hoje iremos tratar de um assunto muito relevante. Para darmos início, eu gostaria de ler um verso bíblico que diz o seguinte: as visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente seus pecados, tudo seria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras, ou enganá-los. Que está se referindo a Israel, mas a mensagem de hoje é para nossos dias. O homem tem uma mente, e esta pode ser brilhante, em face de uma consciência que quer interpretar aquilo que quer ver. Os comandos atuais, ou seja, bispos, padres, apóstolos, pastores, fazem de tudo para que sua mensagem seja ouvida nos quatro cantos. Obviamente, isto é necessário. Porém, sua condição está ligada à condição dos seus fiéis, ou seja, do problema que eles enfrentam a cada dia. Muitos que geralmente estão abertos a tais mensagens são operários, ou seja, poder aquisitivo mais pobre, pessoas comuns, no mais restrito da palavra, e recebe essa mensagem como sendo a última hipótese a ser verdadeira. Seus amargos e angústias ocasionados por um dito sofrimento que permeia, faz-se necessário ouvir algo que os conforte, nem que para isso tenha que ofertar de maneira até mesmo grande, para, quem sabe, sentir um alívio diante de tanta coisa que eles tratam mal. O mundo está cheio de pessoas carentes. Vamos em todos os lugares e percebemos isso. Quando andamos nos centros, nas cidades, nas ruas, nas alamedas, vemos pessoas sempre pedindo alguma coisa e necessitando de algo, seja esse no campo espiritual, seja esse financeiramente. E aí é quando surgem os ditos falsos profetas, ou seja, a classe aí que está no nosso meio. Essa grande maioria de pastores que aparece como um Deus para solucionar esses problemas das ovelhas perdidas no mar de carne atormentada. Sim, são esses que não enxergam, que estão mentindo e construindo fantasias a fim de solapar o que eles, os humildes, possuem, o que eles ainda têm no seu caráter e na sua vida. Seus amargos frutos de uma vida sofrida por inúmeras coisas que os alcançaram na vida, vê-se obrigado em atender suas necessidades, pois acham não ter outra saída. Se envolvem em historinhas contadas de crescimento por seus lobos devoradores. Para esses falsos profetas, eles não vêem a chance de tirarem o mínimo dos mínimos dessas almas sofridas, com a alegação de estarem ajudando-os. Pois bem, então, em vez de usarem a verdade das Escrituras Sagradas, do que os profetas escreveram, não. Usa outras histórias contadas por aqueles que cresceram. Mas por que eles não usam a Bíblia Sagrada de maneira cronológica, correta, historicamente? Porque não encontrarão base nenhuma para suas realizações que buscam apoderar-se. Se fizesse isso, com certeza iriam perpetrar os ensinos bíblicos nas mentes das pessoas e, portanto, essas ovelhas pensariam diferente. Mas como não fazem, como poderiam pregar
sobre o jovem rico? Como poderiam pregar sobre a cura do leproso? Como poderia pregar sobre o cego? E o que dizer da cronologia da história do José do Egito, de Daniel e de outros, enfim. Infinitos são os fatos paralelos diante das histórias e da Bíblia. Por esta razão, e não outra, que para continuarem com seu rebanho, com seus fiéis, ou seja, seus seguidores e irmãos, preciso que suas pregações sejam cheias de mentiras e inverídicas diante das Escrituras Sagradas. A história real é acompanhada cronologicamente e harmonizada escrituristicamente. Deus, amigos, quando escreveu a história secular, fez a história bíblica paralela com o ocorrido. Mas esses espíritos malignos que permeiam a sociedade mudam a beleza de ver isso, porque os seus interesses são maiores do que a verdade. Ora, todos nós sabemos que existiu a Babilônia, a Síria, a Grécia, a Roma antiga e tudo mais aí. Então isso está ou não na Bíblia? Se prestarmos atenção, veremos. Claro que sim. Todos nós nos orgulhamos que viemos de algum tipo de antepassado. Sejam esses ocidentais ou oriental. Pois isso nos mostra de onde viemos e para onde podemos até pensar onde vamos. Conhecemos da história de Nero, de Napoleão, de Sócrates, de Demóstenes, entre outros. Vivemos e vivenciamos a história no geral, pois sem ela não seremos nada e precisamos tê-la com o fim de possuirmos, de dizermos o que realmente aconteceu nela e quanto estamos envolvidos nisso tudo. Sem dúvida, não poderíamos viver sem tê-la de maneira nenhuma. Como poderíamos explicar como foi inventado o computador, o carro, a televisão, o relógio, etc, etc e tudo mais, se não pela história? Portanto, faz-se necessário tê-la e não sem estar ao nosso lado, de maneira nenhuma. Mas já pensaram se essa fosse cheia de inverdades, de mentiras, de falácias, de fantasias? Não seria um caos sem saber direito a verdade? Já pensou que pessoas formariam neste mundo? Seriam os falsos e corruptos inventores de calúnias. Viveríamos no meio destes e não saberíamos o que acontece e o que aconteceu. Estaríamos forçados, amigos, em acreditar em contos e em mitos. Teríamos que reconhecer seus frutos, recebendo deles cujo sinal, entre outras mentiras, a delinquência do não saber. Creríamos num progresso forjado por outros, sem títulos, sem bases escolásticas, sem ser verdade e tudo que teria para nos oferecer. Sim, amigos, o mundo dos generais das mentiras. Seria preciso que a humanidade inteira lutasse no intuito de construir a verdade absoluta. Talvez tirá-los, arrancá-los do nosso meio. Entretanto, isso acontece hoje no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa cara, onde enganam, disfarçam-se de bonzinhos, de protetores, de cuidadores das classes minoritárias, daquelas classes mais rejeitadas na sociedade. Contudo, suas intenções são outras. É fortalecer-se, é ficarem ricos, é ter empresas, é terem casas luxuosas, carros blindados, aviões, quem sabe uma quadrilha corporativa e tudo mais. Neles não se pode mexer, haja vista, são os heróis do povo. Sim, os ditos profetas atuais contemporâneos.
os pastores, bispos, apóstolos, padres e quem sabe até papas. Quanto maiores forem, mais poderes têm. Vivem e gozam-se do que alcançaram através dos coitados, sem compreenderem, ou não querem mesmo isso, que estão apoderando-se do que é de Deus, isto é, dos filhos de Deus. Qual será o resultado para esses ditos falsos profetas? O mundo vai crescendo em conhecimento, em critério racional. A razão ficará mais e mais concreta, e o abstrato será anulado, quase tudo. Então, o fim desse será trágico, caso não mude de atitude. Ora, isso sim é uma profecia para os vossos tempos. Haverá tamanha maldade que os homens poderão matar. Ainda mais, não terão onde ir, mesmo tendo luxo e dinheiro. Escute, isso irá se cumprir. Talvez não nos vossos dias, mas nos dias dos filhos de vocês e de netos. O espírito do homem tem paciência, e o de Deus muito mais. Mas quando chegar ao limite, no topo, na suma, os que ignoram essas coisas sofrerão suas consequências. Uma ou duas. Ou o homem se entrega realmente a Deus, negando os valores mundanos da riqueza, do poder, ou a riqueza tomará o lugar e o poder de Deus e os entregarão ao mundo. E quanto à segunda opção, a morte eterna se-lhe-á certa. Não existe, amigos, duas possibilidades quanto a esse contexto. Ele escolheu viver sobre o manto da mentira e do luxo da riqueza. Então que sofra suas escolhas. Apesar de possuir vida boa hoje, e quem sabe até nos finais de seus dias, então seus direitos futurísticos serão negados. Porque viveram entre a luz e as trevas. Não se pode seguir dois caminhos. A verdade é esta, que onde há luz, as trevas se dissipam. O homem mesmo civilizado separou-se de Deus, dando ouvidos a doutrinas, ensinos espúrios, adorando a criatura em vez do Criador. Mas quando se adora a criatura? E como se adora? Quando você mesmo quer riqueza destes, uma vez que necessita andar no luxo e nas coisas boas da vida? Sim, eu sei que vocês estão entendendo muito bem o que eu quero dizer. Não adianta negar que por causa do que recebe muitas vezes se calam. Ora, quem não gosta do que é bom, do carro luxuoso, importado, quem sabe, de estar com os filhos numa boa escola, quem sabe, até numa rede, instituição famosa aí no nosso meio, e tudo mais. Sim, todos nós queremos isso para a nossa vida e para os nossos filhos. Mas quando isso está na frente da verdade, meus caros colegas, o resultado aí será trágico. Deus não tolera mentira, em hipótese nenhuma. Embora pareça que estão pregando a verdade por estarem prosperando, esquecem-se de Deus. Enquanto houver tais homens falsos no mundo, não cresce extraordinariamente no sentido espiritual. Os homens têm um lugar no mundo, mas não este de permanecer aqui. Uma vez que se fosse isso, o resultado, o que Jesus veio fazer aqui? Veio simplesmente morrer e nada mais? Onde está o perigo em não acreditar que a riqueza não é daqui? Pense, caros amigos. A solução é Cristo, ou os pastores, bispos, apóstolos e etc. Enviado por Deus na terra, com o propósito de salvar a humanidade das mentiras que Satanás trouxe ao homem, poderia alcançar tudo sem precisar dele? Sim, quando nós desejamos riquezas, glória e status, estamos elevando-se ao que um dia Satanás ofereceu a Cristo,
Disse ele: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A resposta de Jesus, ela serve para nós hoje e para vocês, falsos profetas, bispos e apóstolos, pastores e tudo mais. Somente a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém. Até mais.